Olá pessoal, vamos para mais uma aula de Direito Processual Civil e o tema será das provas. Temos que fazer primeiro um esclarecimento que gera às vezes muitas dúvidas e muitos questionamentos a respeito das provas ser um direito ou um dever. Se eu tomar por base o artigo 369 do CPC, temos nele explicitado que provas é um direito das partes que atuam no processo. Então, como sendo um direito das partes, elas não podem ser cerceadas desse direito. Essa é a regra geral. Por quê? Porque existem alguns dispositivos que mitigam quando as partes utilizam os meios de provas apenas como fim protelatório dentro de um processo. Então é um direito. E como sendo um direito, eu vou sempre adotar regras para utilizá-las quando elas forem pertinentes. E observa que é praxes nos juízos que o juiz questione, diga às partes as provas que pretende produzir, fundamentando o motivo de cada uma dessas provas. É um direito que eu vou ter que exercer, mas respeitando os limites para não ir para dentro do caminho da litigância da má-fé. Por outro lado, e não se questiona que ela é um direito, mas ela também é uma obrigação. Como obrigação? Porque o artigo 373 deixa bem claro que o autor tem o ônus de provar as matérias que alegou na inicial. Matérias essas que trazem um fato constitutivo do seu direito. Se ele pede a reparação, ele tem que dizer o motivo que quer aquela reparação e trazer pelo menos a fumaça do bom direito daquilo que ele está pedindo. Então, é ônus de provar o fato constitutivo da parte autora e vamos novamente trabalhar via de regra. E ao réu também tem o ônus de, quando for apresentar a sua impugnação, a sua contestação, dizer por que eles impugnam, qual é o fundamento da sua impugnação, qual é o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O autor entra com um pedido, cobrança de uma dívida, mas ele pode alegar: opa, um fato impeditivo, eu fiz uma novação, houve uma mudança de vencimento, a dívida não está vencida. Ou um fato modificativo: opa, eu negociei essa dívida, eu fiz uma dação de pagamento, algo que modifique a dívida. Ou um fato extintivo: a dívida já está prescrita, a dívida já foi paga. Quem tem que trazer esses fatos, a regra que se opõe a uma cobrança da parte autora, é o réu. Outra artigo dispositivo legal que coloca as provas como um dever é o artigo 434, quando ele diz: é ônus, é dever da parte instruir a inicial com as suas provas. Provas que fundamentam as suas alegações.
provas que comprove o fato constitutivo do seu direito. Da mesma forma que é ônus do réu na contestação trazer as provas. E aqui o legislador colocou documentos. Documentos são provas? Sim. Documentos é um tipo de prova material. E como eu trato de provas materiais, eu trago na inicial ou na contestação, no primeiro momento que eu exerça nos autos, porque eu já tenho esses documentos. Então ele vai trazer as provas que fundamentam o fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito. E aí qual é a conclusão que eu vou chegar? Que provas é um direito dever. No mesmo momento que ele é um direito que a parte tem de provar o alegado, ele torna-se um dever, porque, de acordo com o artigo 371, o juiz vai julgar conforme as provas que tem instruída nos autos. O juiz não é obrigado, dentro do processo civil, de fazer diligência, porque aqui, dentro do processo civil, rege o princípio da verdade processual, ou seja, a verdade que está nos autos. É diferente daquela verdade real, a busca da verdade real, que norteia o direito trabalhista e o direito penal. Aqui o juiz vai se satisfazer com as provas que tem nos autos. Então quer dizer que, se as partes não souberem fazer provas, se as partes não souberem constituir provas, o juiz vai julgar conforme as provas nos autos e não vai querer saber de fazer diligências para buscar informações? Se assim convier ao juiz, não. Porque a diligência para a busca de provas que não estão constituídas no auto, do qual o juiz, digamos, possa melhorar a instrução, ele não é obrigado a fazer aqui. No processo civil, ele não vai tratar as partes, os seus procuradores, como pessoas que precisam de uma ajuda, tratá-los como pessoas sem esclarecimento. É diferente lá na trabalhista, porque na trabalhista existe o princípio da primazia da realidade, o qual não norteia o processo civil. Aqui cada qual sabe quais são as provas que deseja, parte de um pressuposto que todos são inteligentes, que têm um certo conhecimento jurídico e saibam produzir provas. Então o juiz não vai se preocupar com isso. Não existe nenhum hipossuficiente, porque no processo civil comum as partes devem estar acompanhadas de advogado. Na trabalhista, o ius postulandi do artigo 791 diz que as partes postulam pessoalmente até decisão final, que na verdade em primeiro grau eles postulam e em segundo grau, sem a necessidade de advogado. É evidente também que tem alguns tipos de provas que não são admitidas no direito processual. Ora, eu tenho o direito de provar, eu tenho o direito de utilizar todos os meios legais. Em outras palavras, todos os meios que são admitidos em direito. Então isso quer dizer que, por exclusão, não são admitidos as provas obtidas por meios ilícitos. As provas ilícitas devem ser desentranhadas dos autos para não formar a convicção do juiz. E tendo conhecimento de provas, impugna na mesma hora que aquela prova é ilícita e não traz aquela prova para os autos. Provar é uma obrigação que nós vamos ter, que é um requisito da petição inicial. Que ela diz vários elementos, como endereçamento, qualificação,
causa de pedido, ele diz: é obrigado conter na inicial o protesto de provas. O que é isso? Requerer é um pedido essencial, tanto que em todas as petições vem escrito: protesto provar o alegado por todos os meios de provas que seja admitido em direito. Isso está atendendo o que determina o artigo 319, inciso 6. A petição inicial tem que ter esse protesto genérico. Mas por que fala-se de protesto genérico de provas? Porque não é o momento da especificação das provas. Vai ter um momento certo da especificação da prova. Tem alguns casos de alguns procedimentos especiais que a especificação de prova dá logo na inicial. Mas no caso do procedimento comum, a especificação de prova vai dando um momento que o juiz vai determinar. Então, protesto genérico de provas, como falei, é um texto que você vai ter em toda a petição inicial e tem que fazer. Protesto provar o alegado por todos os meios de provas que seja admitido em direito. E isso daí é com fase em que, e daqui, protesto provar o alegado por todos os meios de provas que sejam admitidos no direito, que sejam legais, que sejam legítimos, que não sejam imorais. Ou seja, tudo aquilo que é permitido no direito, que não traz constrangimento ou prejuízo para outra parte, que seja adquirido de forma legal, ele é admitido no direito. Como já falamos, no processo civil, a regra é a busca da verdade processual. O que é busca da verdade processual? O juiz apreciará as provas que estejam instruídas nos autos. Ele não quer saber quem fez, ele quer saber se as provas estão nos autos. E é questão de audiência, e muito comum acontecer, quando alguém numa audiência fala de alguma coisa, o juiz logo questiona: doutor, está instruído nos autos? Por quê? Porque se não tiver instruído nos autos, não adianta você falar, porque eu não vou conseguir apreciar. Eu questiono: o que você está alegando está instruído nos autos? Tem provas comprovando isso nos autos? Se tiver provas comprovando isso nos autos, está tranquilo. Você atendeu a busca da verdade real. Aí me pergunta: então só que está nos autos que o juiz vai analisar? Sim. E se tiver em outros autos? Olha o que o juiz vai fazer. Ele vai pedir provas emprestadas. Ele vai dirigir aos outros autos. A parte provoca o juízo, requerendo, dizendo: olha, tal prova já foi produzida em outros autos, não há necessidade de eu produzir novamente essa mesma prova. E ela já está acostada nos outros autos. Pede a provas emprestadas, então o juiz vai requerer a quem produziu a prova que o traga para que ele possa colocar no mesmo processo. Isso é muito comum, por exemplo, vamos pensar numa execução tributária. Quem vai produzir a prova é o autos administrativo. Os autos administrativos, ou a Receita Federal, vai abrir o termo de diligências, vai lavrar o auto de infração que acompanha o termo de verificação, e nesse termo de verificação ele vai explicar tudo o que foi coletado, quais foram os documentos solicitados. Na execução, ele já pega essas provas que foram produzidas nos autos administrativos e joga. Ah, mas professor, via de regra a execução só começa com a CDA. E se eu quiser a cópia integral? Eu solicito do juiz para que seja juntada aos autos. Se eu tiver a prova já produzida, eu junto documento. Lembra que eu falei para vocês o tipo de prova material? Se eu já tenho esse documento, se eu já tenho essas provas, eu vou juntar na inicial. É prova documental, prova material. Mas e se eu não tenho? E não estou conseguindo ter acesso a isso, que está no juízo ou está no outro processo, eu provoco o juiz e peço: olha, eu quero a utilização de uma prova que já foi produzida em outros autos que seja requerida para formar a instrução desse juízo. E o juiz é lógico que vai analisar a petição fundamentadamente.
analisar os fundamentos da petição e vai deferir ou indeferir. Se indeferir, agravo. Se deferir, ele já junta nos autos. Aí chega um fato. E é muito comum eu ver na internet isso girar. No processo civil, aceita a inversão do ônus da prova? Essa inversão do ônus da prova é muito comum no CDC, artigo 6º, inciso 8º, que diz: a parte hipossuficiente tecnicamente pode pedir ao juiz a inversão do ônus da prova. Por quê? Porque há uma impossibilidade de produzir determinada prova ou uma dificuldade excessiva na produção daquela respectiva prova. E como só tem uma impossibilidade, uma dificuldade excessiva, inverte-se o ônus da prova. Então, com o novo CPC, trouxe isto. Só que não parou aí. Olha só. Eu posso inverter, então, o ônus da prova no processo civil, assim como é no CDC? Posso. Civil comum, eu posso pedir a inversão do ônus da prova. Eu tenho que provar dois elementos. Quais são? Que a parte que está requerendo é impossível para ela produzir aquela prova, ou a dificuldade é muito maior do que a outra parte. Ó, eu ainda tenho que demonstrar que a minha dificuldade é maior, mas é mais fácil para a outra parte. O juiz automaticamente, obrigatoriamente, vai ter que ouvir a outra parte para saber se realmente para ela é mais fácil ou a inversão também torna difícil para ela. Porque se tornar difícil, por mais que o juiz tenha invertido o ônus, a outra parte comprovar que ele também fica com a impossibilidade ou a dificuldade, o juiz vai reverter essa inversão. Ele reverte e volta ao status quo antes. O que significa isso, em outras palavras, que complicou tudo na minha mente? Simples. Qual é a regra geral? A regra normal. Quem tem o ônus de provar o alegado é aquele que alega. Então, ao autor cabe o ônus de provar o seu fato constitutivo. Ao réu cabe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, daquilo que está sendo solicitado na petição inicial, requerido, que está em lide. Havendo impossibilidade ou excessiva dificuldade aliada com uma maior facilidade de obtenção da prova pela parte contrária, o juiz pode inverter. Ou determinar: autor, prove o fato impeditivo, modificativo e extintivo do seu direito. Réu, prove o fato constitutivo do direito do autor. Você vê que ele inverte a ordem da regra do 373. E isso é considerado inversão do ônus da prova. Se o réu pede a inversão do ônus da prova, ele, é o réu que está pedindo a inversão do ônus da prova. Ele obriga que o autor prove a existência do fato impeditivo. Eu não tenho como provar porque as provas estão tudo com o autor. Então ele vai pedir a inversão. Então o próprio réu tem que fundamentar. O réu simplesmente perdeu, o comprovante perdeu tudo de pagamento. Ele pede a inversão. O autor está me executando. Eu perdi toda a documentação. Eu vou dizer: seu juiz, é mais fácil o autor provar isso porque ele tem um registro interno. O autor diz: eu não tenho um registro, o registro é feito com o réu. Eu só tenho aqui no meu registro aberto. Então, torna-se impossível também para o autor demonstrar a prova. Então, fica difícil também para o autor cumprir aquela inversão. Quer que o juiz volta? Réu, é você que tem que provar. Porque a outra parte também tem uma certa dificuldade. Então, desinverte e volta novamente para você. Quando inverte, eu inverto essa regra aqui do artigo 373. Quando ele volta ao normal, ela volta a fluir como naturalmente ela foi criada.
Observa que a inversão do ônus da prova, ela tem relação a esse ônus de provar, tanto do autor como ao réu. Quem tem que provar os fatos constitutivos do direito é o autor. Quem tem que provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo é o réu. Somente num pedido fundamentado que o juiz vai poder fazer essa inversão, mas dá o direito de reversão. Já no CDC, só é inversão pela hipossuficiência técnica e não financeira. Portanto, chega a uma conclusão o seguinte: ora, eu sei que no artigo 319 eu tenho que pedir a inversão do ônus da prova. O 373, eu posso pedir a inversão do ônus da prova. Mas eu já vou fazer na inicial? Lógico que não. É concurso do processo. Salvo se você já tem dificuldade desde a inicial daquele problema. Porque lembrando que nós temos que na inicial demonstrar, de acordo com o artigo 6º, solicitar de forma genérica a prova que queremos produzir. E uma dúvida me traz muito em relação ao artigo 344, que diz assim mesmo: se o réu não contestar a ação, será considerado revel. Depois nós vamos analisar com mais calma. Mas ele fala aqui, olha, presunção. Presunção é um tipo de prova, é um dos tipos de prova. Por isso que a gente fala protesto genérico de prova, porque eu tenho vários tipos de prova. Uma nós já vimos, documental. Documental pode ser mídia, provas pré-constituídas, provas feitas de forma que seja um contrato, um recibo. Pode ser uma mídia de áudio, uma mídia de vídeo. Presunção. Presume-se verdadeiro. Presunção, tipo de prova. Presunção de veracidade das alegações da parte autora. Mas olha só, ele diz que só haverá presunção de veracidade em relação à matéria de fato. E vamos voltar para o artigo 319. Se eu for analisar lá, a petição inicial tem que ter as alegações de fato e de direito. Alegações de fato e alegações de direito. Alegações de fatos e alegações de direito. Presunção de veracidade só se dá pela relação, pelas alegações de fato. Por que não se dá pelas alegações de direito? Porque direito tem que ser provado. E o direito do autor, ele prova. E o réu também prova o seu. Quando o autor não tem como provar e é impossível ou excessivo, ele pede a inversão, ou mesmo o réu. Mas, via de regra, quem alega tem que provar aquilo que está alegando. Por isso, não existe presunção de veracidade em relação à matéria de direito. Então, vamos lá para os tipos de prova, que nós falamos do artigo 369 várias vezes, que é direito das partes requerer a produção de todos os tipos de provas. E quando eu faço o protesto genérico, eu coloco protesta provar o alegado por todos os meios de provas que seja admitido em direito. Por que protesto genérico? Porque eu não especifico qual é o tipo de prova. Quais são os tipos de provas que eu tenho? As provas do artigo 312. Todas elas vão enquadrar nisso daí, não vai passar disso. Vamos lá. O que seria a confissão? A confissão eu tenho no artigo 231 do Código Civil também, que ele diz o seguinte, por exemplo, José se envolve no relacionamento amoroso com Maria. Desse relacionamento nasce Mariazinha. Maria pede: José, paga a pensão para Mariazinha. José diz: eu não vou pagar. O juiz diz: José, você é o pai?
não sou o pai. Maria diz: quem é o pai? José. Eu tenho uma litigância ali, onde a pretensão está sendo resistida entre os dois. Como é que o juiz vai fazer conseguir demonstrar se é pai ou não é pai? Exame de DNA. José é obrigado a fazer o exame de DNA? Não. Ele não é obrigado, ele pode chegar para o juiz e dizer: eu não sou obrigado a fazer porque não existe lei que me obrigue a fazer. Mas quando ele não o faz, presunção. Uma das formas, presunção. Se o José na audiência perguntou: José, você é o pai de Mariazinha? Sou. Houve confissão. O juiz não tem mais dúvida, ele é o pai. Mas se ele nega e não quer fazer o exame, presunção. Pode ser a confissão: então só quem confessa é o réu? Não, pode ser a parte autora. José e Maria se envolveram em acidente de trânsito, culpa exclusiva de José. José ingressa com a ação contra Maria. Durante a instrução do processo, quando estiver ouvindo as partes, confissão, aí eu digo logo, tem que ter oitiva das partes. O juiz pergunta: José, quem é o culpado do acidente? Sou eu. Eu sou o culpado do acidente. Houve a confissão? Beleza, extinção do processo. O que seriam os documentais? Como nós já falamos, mídias, documentos escritos, diversos contratos, certidões, gravações de áudio, prints de conversas da internet, das redes sociais. Tudo isso é documental, prova documental. Prova documental é um tipo de prova material. Posso instruir na inicial. Mas aqui eu estou dizendo que a confissão, ela é tanto prova oral como prova material? Sim. Se a confissão é feita nos cartórios e registradas, reduzida a termos em atas notariais, ela trata-se, ou de uma declaração no cartório, ela trata-se, quando eu junto no processo, como uma prova material. Se ela é feita em audiência, prova oral. Os documentos é uma prova material e só pode ser prova material, e a presunção de veracidade o juiz registra. O juiz pede, determina nos autos, ao autor para fazer determinada perícia. Estou alegando que eu estou com um problema na perna. O juiz determina e marca a perícia. A pessoa não comparece à perícia, presunção de veracidade. Essa presunção não vai ser em audiência. A presunção sempre vai ser determinado um ato para a pessoa comparecer e fazer. A pessoa não fez, não compareceu. Ato tentatório contra a dignidade da justiça, é automaticamente a presunção. Quem não tem medo, quem não deve, não tem medo, não teme. Deixei por último prova testemunhal, que ela é um tipo de prova oral, e a prova pericial, que também pode ser tanto material como oral. Falando do artigo 361, eu vou trazer o seguinte: o rol das provas orais. E de acordo com o artigo 361, ordem preferencial houve-se primeiro a perícia, depois as partes, por fim as testemunhas. Porque se houver laudo pericial e o juiz ficar convicto, convencer o seu entendimento, ele pode dispensar oitiva das testemunhas, confissão das partes. Passado pela perícia, quando é que ela vai ser prova oral? Quando ele tiver que ouvir o perito em audiência. Quando é que ele vai ser prova memorial, material? Quando o perito apresentar o memorial nos autos. Confissão, quando é que se dá? Quando estiver ouvindo as partes, que nós já falamos. As partes podem confessar. Ora, se as partes confessam, precisa ouvir as testemunhas logo em seguida? Não. Já está
o convencimento do juiz feito. Não há necessidade de ouvir testemunha. A parte confessou, ainda tem que ouvir testemunha? Não, não há necessidade. Lembra que artigo 371 é provas constituídas nos autos, e só a confissão já basta. O juiz não vai atrás de saber se uma das partes confessou porque não quis, está em juízo, de frente para o juiz. Quis confessar, sabe o que está praticando ali. E por fim, se não tem, vai para a testemunha, não tem outra. Só lembrando, o artigo 38 do juizado especial só cabe no máximo 3 testemunhas. E o artigo 357 do CPC, parágrafo 6º, até 10 testemunhas no procedimento comum, sendo 3 testemunhas para cada fato constitutivo do direito ou impeditivo, modificativo e extintivo. Para cada alegação, 3 testemunhas somente. Não há necessidade de botar 10 testemunhas para falar do mesmo assunto. Aí seria excessivo e o juiz pode dizer, não, já estou satisfeito com 2. Vai falar da mesma coisa? Não. Então já estou satisfeito com 2 ou com 3, já é suficiente. E pode dispensar a oitiva das outras testemunhas. E isso não é cerceamento ao direito, é um direito. Mas lembra que eu falei? Eu sempre vou ter que exercer um direito dentro de uma razoabilidade, nunca com excesso. Se não tiver provas a ser ouvidas na audiência, o juiz julga antecipadamente a lide. O que seria um julgamento antecipado da lide? Ora, ele pula a audiência de instrução. Sabemos que o juiz manda especificar as provas, e na hora que ele manda especificar as provas, ele está falando especificadamente das provas orais. Quais são as provas orais que você quer produzir na audiência de instrução? Porque logo em seguida que ele manda especificar as provas, ele vai fazer a audiência de instrução. Então, na hora que ele manda especificar as provas, as partes já levam quais são as testemunhas que quer e quais são as provas que ele quer fazer. Se ele quer ouvir as partes, se tem testemunha, qual é o rol dessa testemunha, se quer ouvir a perícia, quer quesitar a perícia na frente do juízo, questionar a respeito do laudo memorial que foi juntado nos autos. Então, isso daí seria ouvido oralmente dentro de um processo. Mas, se não houver a necessidade de ter a audiência de instrução, o juiz vai diretamente julgar a lide. Por isso que ele julgará antecipadamente a lide.